E aí, gente, sejam todos muito bem-vindos ao Transa Podcast. Eu sou a Maria Trica e esse é meu podcast de piração, experimentação e muitas outras coisas. Tipo essa. Transa. Mostra! Hoje o dia foi muito corrido. E foi assim, foi um dia caótico pra caralho, assim. Tudo saiu do programa, assim, sabe? Tipo, tudo. E era impressionante, porque parecia que, tipo assim, tudo dava acontecer da pior maneira possível, assim. Tipo assim, era tudo obstáculo, tipo assim, toda a situação. Hoje eu já enfrentei barata e feriado, que eu não sabia que era feriado, e aí tinha que correr porque tava tudo fechando. Nossa, e assim, tudo que podia quebrar o negócio quebrava. E foi muito interessante ao mesmo tempo isso, assim, porque por vários motivos. Primeiro porque eu fiquei feliz com isso, assim, porque eu me senti tão forte, velho. Eu me senti gigante. Eu falei assim, que isso? Eu tô deitando os cabelos. Porque eu consegui lidar com tanta situação. E, tipo assim, situações que eu não tinha nenhum repertório. E aí elas apareciam e eu, tipo assim, sei lá, barata. Eu tenho pânico de barata. Assim, eu sei que tem gente que tem medo, eu tenho pânico. É tipo uma coisa que me congela. Assim, e é muito interessante essas coisas também, porque é uma coisa tão física. Isso eu acho muito curioso. Tem algumas sensações que a gente lembra do corpo na hora, e é o corpo que reage por nós, assim. Isso eu acho muito interessante. Quando, por exemplo, isso. A barata, o meu corpo, eu sinto ele tensionando, eu sinto um modo que ativa, que eu não consigo reacessar esse modo. Eu só consigo. A cacatua de novo. Eu só consigo quando realmente acontece a situação. E foi tão louco. Ah, eu ainda não achei o microfone, então o áudio. Mas voltando. E aí foi tão doido, assim, porque, tipo, nossa, sabe, vinha um negócio e eu via meu corpo é, tomando partido e ação por mim. E isso que é tão doido, assim, porque minha cabeça, geralmente eu sou meio racional pra algumas coisas. Então, quando eu tô com uma situação mesmo de pressão, eu lido bem, porque eu percebo que o meu cérebro ativa, não o meu corpo. Mas no caso da barata, não existe cérebro, não. Existe meu corpo, tipo assim, é muito louco, como não controla, como que ela que puxa o movimento. Tipo, eu danço desde muito nova. E aí tem uma dança específica que chama dança de contato. E aí na Olha o dança de vídeo. contato tem uns exercícios super interessantes. Inclusive, eu acho que todo mundo devia fazer dança de contato, principalmente pra entender sobre relação, velho. É tipo, é a maior terapia de casal do mundo, é dança de contato. Vai por mim. Mas, assim, é bom você fazer pra você entender. Você entender a sua percepção, como você se posiciona em relação ao outro. É realmente uma coisa muito interessante. Mas, voltando. Aí, eu tava falando o quê? Sim, perdemos a Maria. Carregando. Barata, corpo, voltando, do movimento. O que acontece? Tem alguns exercícios na dança de contato que é muito interessante, que é tipo assim, quando você... Tem outras danças que tem isso também, dança contemporânea principalmente. Mas quando você, tipo assim, escolhe uma coisa só pra guiar todo o seu movimento. Então, tipo assim, pensa toda uma coreografia onde quem guia o seu movimento é a cabeça do seu dedo indicador da mão direita. Entendeu? Então, todo o seu movimento começa aqui. E aí são exercícios de você ir treinando consciência corporal e até pensando outros tipos. A cacatua não tá saindo. De outros tipos de movimento a partir disso, porque você vai ali para um automático, geralmente usando os seus membros tipo, predominantes, assim, né? Tipo, braço, perna, quadril, ou cada um tem, às vezes, por exemplo, tem gente que mexe muito o ombro, tem gente que mexe mais a parte de baixo, né? As bases, assim, coxa, quadril, etc. O brasileiro, por exemplo, a gente no Brasil, as nossas danças baseiam mais no quadril, mas, por exemplo, no norte, a dança não baseia tanto no quadril, é mais no ombro. Não sei, eu falei Brasil, não sei se Brasil, mas, por exemplo, tô pensando assim, sei lá, tem muitas danças que, tipo assim, muitos ritmos muito brasileiros, samba, funk, vários, assim, tipo pagode e tal, que eu acho que a gente pensa no movimento de base. E tem outros, tipo, essas danças, tipo, o brega paraense, carimbó e tal, que pensa o ombro. Tanto que eu lembro quando eu tava em Belém, uma coisa, eu ia muito dançar, eu achava isso muito bom. E eu ficava aprendendo com as senhorinhas, assim, e era muito legal. Senhorinha dança pra caralho, elas deitam os cabelos. E aí eu ficava lá com ela
elas, assim, tipo, perguntando como que eram os movimentos e tal. E é muito louco, como é muito que elas têm uma consciência disso aqui que eu não tinha nada. Tipo assim, eu ficava, tipo, ridículo isso. Mas eu ficava tentando, pô, e elas têm uma consciência dessa parte e dos pés. É muito interessante esse movimento, que é um movimento que começa no ombro e no pé, assim, enfim. Mas aí eu tava falando de um negócio que guia, né, que norteia a sua dança, o seu movimento. Aí eu viajei um pouco nas coisas das bases, dos territórios e estilos de dança e música, e aí voltei agora, voltando, pra falar do trem do... Que episódio interessante. Mas pra falar do negócio que guia, eu tava falando da barata. E a barata tem uma coisa que é o seguinte: o meu corpo que guia todas as minhas ações. Como esse exemplo da dança. A gente perde, mas a gente volta. Mas então, aí foi muito curioso, assim. E aí foi louco também, porque quando você aceita a coisa que tá destruindo, tipo, o dia começou, já começou esquisito. Eu não tava me sentindo, tipo, com muita energia. E aí, tipo, fui fazer yoga tipo assim, foi um dia meio atípico, assim, na energia que eu acordo geralmente. E aí o dia começou a tudo ser imprevisto, tudo destruir. E aí foi muito doido que eu deixei isso também conduzir o movimento, sabe? E isso foi muito legal. Eu fiquei pensando nisso, assim, vindo pra cá, até pra gravar e tal. Sabia que eu tinha que gravar, não sabia o que eu ia falar, e eu falei, não, vai ser isso. Mas foi interessante isso, porque, tipo, quando você deixa outra coisa guiar o movimento, tipo essa coisa do dedo, sabe? Quando você realmente você cede. Então, tipo assim, hoje vai ser o caos que vai nortear mesmo. Vai ser o medo do corpo, esse pânico que vai guiar, e eu vou fazer coisa a partir dele, não ficar resistindo muito a ele. E aí, olha que doido, o dia foi um caos, de verdade. Tipo assim, eu queria contar essa saga, porque foi uma saga. E tipo assim, teve coisa que eu falei assim, nossa, o roteirista hoje, ele tipo, fumou uma tora, porque ele tava muito criativo, sabe? Tipo assim, eram umas coisas que, tipo assim, eu cheguei aqui, por exemplo, onde eu tô, cheia de mala, cheia de sacola, com muita coisa pesada pra caralho. E aí, o chão tá quebrado. E a pessoa que da portaria não estava, então não tinha como abrir garagem, como nada. Eu tive que ficar andando num chão quebrado e tipo, os cacos quebrando, porque estão quebrando esse trem, e tipo, carregando as coisas. Eu fiquei, que é isso? Era esses toques, assim, sabe? Tipo assim, eram os irmãos Coen roteirizando o dia, assim, bizarro. Nossa, um episódio bom, irmão Coen, vai vir. Mas aí, voltando, hoje esse não é esse episódio. E aí, nossa, e aí foi caos demais, foi caos de destruição, mas aí guiou isso. E aí o legal, o que eu falei que eu fiquei meio orgulhosa, é porque não teve baixa astral, sabe? Tipo assim, porque isso eu acho uma outra coisa. Um dia eu vi um vídeo da Jujutsu, que, grande referência, mas que ela tava falando um trem legal, que ela falava assim, que ela decidiu fazer tudo com calma, que o tempo era o mesmo, então não importa se você fazer correndo ou fazer com calma, uma hora vai ser uma hora do mesmo jeito. Ou você faz tudo, ou você faz com calma e você gasta teoricamente o mesmo tempo. Ela tava falando um trem assim. E aí eu lembrei desse livro assim, e se você também não ativa a lógica da tensão, você consegue fluir, velho, não vai fazer diferença. Tipo assim, hoje o dia de verdade, hoje eu tô uma guerreira. Quem é minha guerreira? Aquela figurinha da galinha. Eu sou uma máquina de vencer. Porque foi impressionante. E aí eu só deixei essa lógica me guiar em vez de ficar muito noiada com ela. E deu muito certo. Agora, isso aqui, esse vídeo é a prova convicta que é uma tilelê da porra, né? Porque isso é frase de tilelê. Mas pra me defender, eu tenho muita resistência a esse tipo de fala também. Inclusive, se eu tivesse me ouvindo, talvez eu estaria revirando um olho absurdo agora. Mas é isso. Mas foi legal isso, sabe? Isso, ao mesmo tempo que é tilelê e meio coach, é legal também, porque isso foi tão interessante de ver isso, porque tipo, teve uma hora, porque já tava estressante, obviamente. O relógio aqui, eu adoro esses relógios. O relógio do estresse, assim, tipo assim, você tá fudida. Sabe? Tipo, acabou. Não adianta dormir, não adianta beber água, acabou. Seu estresse já estourou. Mas internamente eu também tava ali de boa. E isso fez muita diferença, assim, porque aí agora que o caos passou, ainda resta alguma coisa, sabe? Eu não tô ressacada, eu tô cansada, mas eu continuo aqui. Eu não saí tanto do meu centro, assim, porque aí também você começa a ser muito babaca. Tem isso. É aquele texto do Isso é Água. Se você não ouviu, pode ouvir esse episódio. Ele é um dos meus episódios favoritos do Transa, do Manual da Vida Adulta. E isso são coisas muito idiotas. Ele fala isso, esse escritor, ele é muito bom. David Foster Wallace. Ainda tá com sol. David Foster Wallace.
É esse, muito bom. E aí tem a ver com isso também, assim. E aí, nossa, eu vou entrar numa outra pira muito legal. Sabe uma coisa que eu fico pensando? Eu fico pensando que é aí que é o budismo. Boto fé demais. Porque eu não sou budista, mas eu gosto muito de estudar budismo. E eu tenho muito. Nossa, agora falar. Ninguém assiste essa porra mesmo, posso ser cancelado. Mas eu fico pensando muito nisso. Eu amo o budismo, acho foda estudar, mas eu acho que a gente tem pouquíssimos budistas, porque geralmente quem é budista não bota muita fé no negócio, porque eu acho também que a gente tem que aplicar o budismo não no monge, entendeu? A gente tem que aplicar o budismo na vida, porque, tipo assim, se você não tiver nenhuma interferência, você Buda, lá na puta que pariu do monge, comendo Ayurveda, ok. Agora eu quero ver ser Buda enfrentando barata com raid, não pode falar marca, então raid, com um negócio e ela entrando nas suas coisas e eu sei, tipo assim, puta que pariu, o que eu vou fazer e você manter a calma ali. Não que eu tenha conseguido, mas eu fico pensando que esse é o desafio, entendeu? O desafio é esse contexto. Sabe uma coisa que eu lembro? Eu tenho muita, obviamente, vocês já devem saber disso, eu tenho uma dificuldade de atenção, né? O pensamento vai, volta, isso aqui. Aí, quando eu era mais nova, minha mãe me colocou, Nissinha, saudade de Nissinha. Nissinha me colocou numa aula de estudar. E a professora, velho, essa professora era muito foda. Ela me ensinou a estudar mesmo, assim. E eu lembro da tática dela. Eu lembro que ela me colocava numa sala, ficava lá comigo e ela fazia um caos. Ela me colocava pra resolver uns exercícios e ela fazia um furdunço. Ela inventava uma parada, era distração o tempo todo. E era isso, eu tinha que manter a concentração nesse caos de distração. E aí era muito bom. E aí isso foi ótimo, porque aí eu acho que foi um grande superpoder desenvolvido. É isso. Esse é o diário de hoje. Mas sabe que, só uma coisa, é muito legal esse assunto também, porque falando, né, diário, aí agora diário de processo. A terceira temporada a gente vai falar sobre corpo, né, grande tema e de várias coisas, a gente vai falar de limite, a gente vai falar de, tipo, esportes, atleta, não sei o quê, de várias coisas, tipo, de vários aspectos, o corpo é um tema muito, muito amplo, né, um termo... Jump Cut por a fala. O legal dessa temporada também vai ser isso, que é uma temporada, acho que das três, vai ser uma das mais livres, assim, porque ela vai permitir a gente ir pra vários lugares e o tema engloba, porque é corpo é tudo, né. E mesmo que não é, você consegue comparar ali e fazer um negócio. E aí, só que aí, olha que doido. Aí eu tava pensando nisso. Perdi de novo. Mas, tá, aí... É que estão batendo ali. Mas aí... olha que legal, assim, né? Então, na temporada eu vou falar muitas coisas sobre isso. Inclusive, eu fico me segurando, assim, pra não falar tanto, porque a temporada vai ir pra vários temas, assim. Mas uma coisa que eu acho muito interessante é também o que o corpo nos ensina. O que o corpo pode conduzir, o que ele pode guiar nesses gestos, sabe? Igual isso que eu falei. Dança de contato te ensina muito sobre relação e sobre como você lida na relação com o outro. Porque é muito legal, assim. Qual que é a base ali da dança de contato, né? Coxa outra vez. O legal é isso, é porque você vai deixando o seu corpo te ensinar as coisas, porque a gente vive numa era muito racional, né? Muito, muito racional e muito emocional, mas pouquíssimo corporal. E aí, com a virtualidade, eu acho que isso tudo fortalece, porque não é difícil criar essas emoções ali, né? Principalmente as que vêm da cabeça, tipo alegria, prazer, né? Dopamina, mas o corpo, ele porque tá tudo junto, né? Então fala uma coisa, não, mas tem como sim, mas ao mesmo tempo tem experiências muito corpóreas que eu acho que são muito próprias do corpo. E a gente se abre pouco pra deixar essas coisas nos ensinarem, assim. É um papo tchulelê? Mas a gente, sem tirar o incenso e o patchouli, continua interessante o assunto, sabe? Eu tenho um pouco de raiva de tchulelê por causa disso. Porque tchulelê pega uns temas e uns assuntos que são importantes. Só que numa roupagem tão chata que aí eu mesma, botando muita fé e sendo tchulelê, acho um porre, entendeu? Então, o cheiro de patchouli enjoa pra cacete. Mas é isso. E aí, achei legal isso, assim, sabe? Tipo, essa sabedoria do corpo ali também, colocar ela pra jogo. Tenta ouvir isso sem o patchouli, que vai ser bom. Agora acabou. Esse foi o episódio. Tchau. Até o próximo episódio. Gente, só uma coisa. Comenta, curte, manda pras pessoas, porque isso vai dar uma força e isso ajuda. E isso é importante pro transa, sério. Então faz isso, tá?
Tchau. Se inscreve no canal. Beijo.